Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje vamos ler e compreender a fala aos pusilânimes. Para você que está nos conhecendo agora, não se preocupe, os links dos vídeos com os poemas já estudados estão aqui embaixo na descrição deste vídeo para você consultar quando quiser. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valquíria. Pusilânime significa covarde, sem firmeza moral. Esse poema é uma resposta do eu poético àquela fala da testemunha falsa. Nós vimos no romance 44, que está no nosso vídeo 49. Depois você procura aqui embaixo na descrição deste vídeo, como eu já havia mencionado. Agora, vamos ver o que diz este poema aqui. Trata-se de uma diatribe. Sabe o que é isso? É uma crítica severa e mordaz, neste caso, escrita em versos e dirigida aos pusilânimes de modo solene, em segunda pessoa do plural. Vamos ver? Se vós não fosseis os pusilânimes, recordaríeis os grandes sonhos que fizestes por estes campos, longos e claros como reinos. Contaríeis vossas conversas nos lentos caminhos floreados, por onde os cavalos, felizes com o ar límpido e a lúcida água, sacudiam as crinas livres e dilatavam a narina, sorvendo a úmida madrugada. Se vós não fosseis os pusilânimes, revelaríeis a ânsia acordada à vista dos córregos de ouro, entre furnas e galerias, sob o grito de aves esplêndidas, com a terra palpitante de índios e a vasta algazarra dos negros a chilrear entre o sol e as pedras, na fina aresta do cascalho. Também pela vossa narina houve alento de liberdade. O eu poético parece conhecer o que se passa no íntimo dos covardes, dos pusilânimes, que contribuíram para a condenação dos inconfidentes. E verifica que eles tinham os mesmos sonhos que animam os outros homens. E hoje, em vez de carregar o peso do arrependimento, eles poderiam recordar coisas boas, sonhos feitos em um verdadeiro paraíso, que era o lugar onde eles viviam. Aí temos uma condição. Se vós não fosseis os pusilânimes, recordaríeis os grandes sonhos que fizestes por estes campos. Veja o futuro do pretérito, não é? Recordaríeis, que significa algo que aconteceria, mas não vai acontecer, porque de fato eles foram os covardes, né? Então, se eles não tivessem sido esses pusilânimes, eles recordariam sonhos por esses campos longos e claros como reinos, né? Contariam suas conversas nos lentos caminhos floreados, por onde os cavalos felizes com o ar límpido e a lúcida água sacudiam as crinas livres, dilatavam a narina, sorvendo, inspirando, aproveitando a úmida madrugada. Veja que se cria uma imagem do Brasil como um verdadeiro paraíso. Mas eles fizeram deste lugar um verdadeiro inferno, ajudando a condenar muita gente. E se repete o primeiro verso no início da segunda estrofe. Se vós não fosseis os pusilânimes, revelaríeis a ânsia acordada à vista dos córregos de ouro, entre furnas que são crateras e galerias aqui feitas pela atividade mineradora. Poderiam recordar o grito das aves esplêndidas com a terra palpitante de índios e a vasta algazarra dos negros a chilrear. O chilrear é o canto dos pássaros, né? Entre o sol e as pedras, na fina aresta do cascalho. Também pela vossa narina houve alento de liberdade. Alento, uma respiração, um estado de espírito de liberdade.
que que eles fizeram com isso tudo que eles sentiam, com esse desejo de liberdade? O que que eles fizeram nesse lugar que era um verdadeiro paraíso? Se vós não fosseis os pusilânimes, confessaríeis estas palavras murmuradas pelas varandas, quando a bruma embaciava os montes e o gado de bruços fitava a tarde envolta em surdos ecos. Estas palavras de esperança que a mesa e as cadeiras ouviram, repetidas na ceia rústica, misturadas à móvel chama das candeias que suspendíeis, desejando uma luz mais vasta. Se vós não fosseis os pusilânimes, hoje em voz alta repetiríeis rezas que fizestes de joelhos, súplicas diante de oratórios e promessas diante de altares, suspiros com asas de incenso que subiam por entre os anjos entrelaçados nas colunas. Aos olhos dos santos pasmados, para sempre jazem abertos vossos corações, negros livros. E continuam as suposições do eu poético. Se vós não fosseis os pusilânimes, confessaríeis essas palavras murmuradas pelas varandas, quando a bruma, o nevoeiro embaçava, né? Os montes e o gado de bruços fitava, olhava, a tarde envolta em surdos ecos. Surdos aqui quer dizer silenciosos, são ecos no meio daquele silêncio gigantesco da natureza. Veja que as imagens continuam de tranquilidade naquele paraíso. Essas palavras de esperança que a mesa e as cadeiras ouviram, repetidas na ceia rústica, aqueles móveis foram testemunhas, ouviram palavras de esperança proferidas pelos inconfidentes, misturadas à chama das luminárias suspensas, à móvel chama das candeias que suspendíeis. Eles poderiam recordar aquele ambiente desejando uma luz mais vasta que a das candeias. Metaforicamente, poderiam desejar a luz da liberdade. No poema da Testemunha Falsa, você deve se lembrar, o delator entregava os outros para a justiça com inverdades e depois pedia perdão em suas orações, que Deus livrasse o acusado das consequências das acusações que ele havia feito. Pois então, isso é uma vergonha, é um comportamento vergonhoso. Que alma era aquela que o covarde escancarava diante dos altares? Se vós não fosseis os pusilânimes, hoje, em voz alta, repetiríeis rezas que fizestes de joelhos, ou seja, eles não teriam que se envergonhar de suas súplicas diante de oratórios e promessas diante de altares, suspiros com asas de incenso. A fumaça do incenso sobe, simbolizando a espiritualidade. As orações e pedidos que subiam como a fumaça de incenso por entre os anjos dos altares, das colunas, entrelaçados nas colunas, aos olhos dos santos pasmados, né, vendo o que aquele indivíduo estava pedindo. Para sempre jazem abertos vossos corações como negros livros de corações sem luz dos pusilânimes diante dos altares. Eram como livros das trevas. Mas ai, fechastes vossas janelas e os escaninhos de móveis e almas. Escrevestes cartas anônimas, apontastes vossos amigos, irmãos, compadres, pais e filhos, queimastes papéis, enterrastes o ouro sonegado, fugistes para longe com falsos nomes, e a vossa glória nesta vida foi só morrerdes escondidos, podres de pavor e remorsos. Vistes caídos os que matastes em vis masmorras, forcas, degredos, indicados por vosso punho, por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatora.
Só por serdes os pusilânimes, os da pusilânime estirpe que atravessa a história do mundo em todas as datas e raças, como veia de sangue impuro, queimando as puras primaveras, enfraquecendo o sonho humano, quando as auroras desabrocham. A quinta estrofe, com 2 versos apenas, inicia-se com mas, uma conjunção adversativa ou positiva, não é? Seguida da interjeição de lamento. Ai, ou seja, o poema vai mudar de rumo. A primeira parte é aquela das suposições a respeito da leveza que os pusilânimes teriam em sua alma caso não fossem aqueles covardes. E a partir daqui o eu poemático vai mencionar o que de fato eles fizeram. E já não podiam ter aquela leveza de alma. Começaram a fechar as janelas para esconder suas atitudes, a fechar escaninhos, que são aqueles lugares reservados, fechados como cofres, em gavetas, escrivaninhas, não é? Onde se guardam segredos, e começaram a fechar as próprias almas. Escrevestes cartas anônimas, apontastes vossos amigos, irmãos, compadres, pais e filhos, queimastes papéis, enterrastes o ouro sonegado. Quer dizer que esses covardes que acusaram os outros também deviam, sonegavam impostos, por isso tinham tanto medo de serem pegos. Note que o tempo verbal muda para o pretérito perfeito, ou seja, vai falar de fato consumado. Fugistes para longe com falsos nomes, e a vossa glória nesta vida foi só morrerdes escondidos, podres de pavor e remorsos. Vistes caídos os que matastes em vis masmorras, forcas, degredos. Sim, Tiradentes foi enforcado e esquartejado, mas os outros condenados foram expulsos do país, degredados, tiveram também seus bens sequestrados pela justiça. Suas famílias perderam tudo com isso, ficaram desamparadas e foram indicados por vosso punho, por vossa língua peçonhenta, por vossa letra delatora. Só por serdes os pusilânimes, os da pusilânime estirpe ou linhagem, que atravessa a história do mundo, porque os covardes existem desde sempre, em todas as datas e raças, como veia de sangue impuro, queimando as puras primaveras, enfraquecendo o sonho humano quando as auroras desabrocham. Quer dizer, os covardes sempre interrompem os sonhos, não é? Num começo, quando começam os sonhos a desabrocharem, sempre tem um covarde que vai lá e estraga tudo. Mas homens novos, multiplicados de hereditárias, mudas revoltas, bradam a todas as potências contra os vossos míseros ossos, para que fiqueis sempre estéreis, afundados no mar de chumbo da pavorosa inexistência. E vós mesmos o quereríeis, ó inevitáveis criminosos, para que, odiados ou malditos, pudesseis ter esquecimento. Chega, porém, do profundo tempo uma infinita voz de desgosto, e com o asco da decadência entre o que seríeis e fostes, murmura imensa: os pusilânimes, repete o breve passante do mundo quando conhece a vossa história. Então, primeiro temos suposições a respeito da leveza de alma dos pusilânimes, caso não fossem ou não tivessem sido pusilânimes. Depois o texto nos mostra o que realmente eles praticaram. E agora temos um novo mas. Quer dizer que, apesar da estirpe dos pusilânimes ser muito frequente no mundo, há homens novos, herdeiros não dos covardes, mas dos revoltosos, dos que desejam mudança. Veja o que o sujeito poético diz.
Mas homens novos, multiplicados de hereditárias, mudas revoltas, bradam, gritam a todas as potências contra os vossos míseros ossos, para que fiqueis sempre estéreis. Olha só o desprezo através do adjetivo míseros. Para que fiqueis sempre estéreis, quer dizer, para que não gerem frutos, não gerem herdeiros dessa imoralidade, dessa covardia, e que permaneçam afundados no mar de chumbo da pavorosa inexistência, que permaneçam esquecidos. E eles mesmos desejariam ficar esquecidos. Olha lá, e vós mesmos o quereríeis, ó inevitáveis criminosos, para que, odiados ou malditos, pudesseis ter esquecimento. Seria melhor eles ficarem esquecidos para que eles mesmos pudessem esquecer tudo aquilo que eles fizeram. Chega, porém, do profundo tempo uma infinita voz de desgosto, e com o asco, com o nojo da decadência entre o que seríeis e fostes. De fato, né? Essa voz de desgosto com nojo murmura imensa: os pusilânimes, e lembra a voz da consciência, martelando a alma daquele indivíduo pela sua covardia. Nossa passagem pelo mundo é muito breve, e as gerações futuras, esses homens novos, esses breves passantes do mundo, multiplicados de hereditárias, mudas revoltas, bradam, os pusilânimes, quando conhecem a vossa história. Em céus eternos palpita o luto por tudo quanto desperdiçastes. Os pusilânimes suspira a Deus, e vós, no fundo da morte, sabeis que sois os pusilânimes, e fogo nenhum vos extingue para sempre vos recordardes. Ó vós que não sabeis do inferno, olhai, vinde vê-lo. O seu nome é só pusilanimidade. Então, primeiro temos suposições a respeito da leveza de alma dos pusilânimes, caso não fossem ou não tivessem sido pusilânimes. Depois o texto nos mostra o que realmente eles praticaram. E agora temos um novo mas. Quer dizer que, apesar da estirpe dos pusilânimes ser muito frequente no mundo, há homens novos, herdeiros não dos covardes, mas dos revoltosos, dos que desejam mudança. Veja o que o sujeito poético diz. Mas homens novos, multiplicados de hereditárias, mudas revoltas, bradam, gritam a todas as potências contra os vossos míseros ossos, para que fiqueis sempre estéreis. Olha só o desprezo através do adjetivo míseros. Para que fiqueis sempre estéreis, quer dizer, para que não gerem frutos, não gerem herdeiros dessa imoralidade, dessa covardia, e que permaneçam afundados no mar de chumbo da pavorosa inexistência, que permaneçam esquecidos. E eles mesmos desejariam ficar esquecidos. Olha lá, e vós mesmos o quereríeis, ó inevitáveis criminosos, para que, odiados ou malditos, pudesseis ter esquecimento. Seria melhor eles ficarem esquecidos para que eles mesmos pudessem esquecer tudo aquilo que eles fizeram. Chega, porém, do profundo tempo uma infinita voz de desgosto, e com o asco, com o nojo da decadência entre o que seríeis e fostes. De fato, né? Essa voz de desgosto com nojo murmura imensa: os pusilânimes, e lembra a voz da consciência, martelando a alma daquele indivíduo pela sua covardia. Nossa passagem pelo mundo é muito breve, e as gerações futuras, esses homens novos, esses breves passantes do mundo, multiplicados de hereditárias, mudas revoltas, bradam, os pusilânimes,
quando conhecem a vossa história. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 48 ou Do Jogo de Cartas. Espero você!